certo? O profeta de Deus, aquele enviado por Deus, ele sempre direcionava o povo, certo? Sempre direcionava o povo para Deus, certo? Então ele sempre mostrava o caminho que o povo deveria percorrer para obedecer ao Criador, certo? Nós vemos aqui, vamos daqui, olha, obedecer, certo? Então, o profeta de Deus, ele sempre mostrava ao povo, certo? Ele sempre mostrava ao povo qual o caminho percorrer para obedecer ao Criador, certo? Obedecendo, meus irmãos, aí Deus falava com o profeta, certo? Queria o quê? Abençoar, certo? Abençoar quem? O povo, certo? Então, o profeta de Deus mostrava ao povo qual caminho deveria percorrer para se chegar a Deus, certo? Em obediência, certo? E essa obediência, meus irmãos, Deus falava através do profeta que Deus enviaria bênçãos para o povo, certo? Através do profeta de Deus. Por exemplo, meus irmãos, nós vemos aqui, qual a diferença do profeta e do sacerdote, certo? Nós vemos aqui que tem poucas pessoas na Bíblia que eles tinham o mesmo papel. Por exemplo, Samuel. A Bíblia diz que Samuel, ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote, certo? Mas nós vemos aqui que todo o Antigo Testamento, meus irmãos, tinha uma diferença entre o profeta e o sacerdote. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus, certo? Ele falava para o profeta, certo? E o profeta falava para o povo, certo? Então Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo, certo? O povo, meus irmãos, quando ouvia a voz de Deus, eles queriam agradecer a Deus. Quando pecavam, queriam pedir perdão. Então o povo ia até o sacerdote, certo? Em forma de agradecer a Deus ou em forma de pedir perdão a Deus. E o sacerdote apresentava o povo a Deus. Então, meus irmãos, tinha todo esse ciclo, certo? Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. O povo falava com o sacerdote, certo? Para agradecer a Deus, para pedir perdão, fazer sacrifícios de gratidão, sacrifícios para pedir perdão, tal. E o sacerdote apresentava o povo a Deus. Então tinha todo esse ciclo, certo, meus irmãos? Nós vemos aqui. Meus irmãos, nós vemos aqui, certo, que o falso profeta, certo? O falso profeta, enquanto o profeta de Deus mostrava o povo, certo? Mostrava ao povo qual caminho percorrer em obediência para se chegar a Deus, o falso profeta, ele falava de vários caminhos. O falso profeta, ele falava de alianças com povos pagãos. Nós vemos aqui no caso de Acabe, quando Acabe se casou com Jezabel, certo? Era de um povo pagão e trouxe todas as suas heresias para dentro de Judá, certo? Para dentro de Israel, né? Isso nós vemos aqui, certo? Para dentro de Israel, né? Já que Acabe era rei de Israel. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o falso profeta, certo? Ele incentivava o povo a buscar sortes para conseguir algumas bênçãos, certo? Ele ensinava o povo, ele não repreendia o povo, quando o povo ia, ensinava também o povo a buscar adivinhações, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que o falso profeta, ele profetizava sobre paz, mesmo quando não viria paz por desobediência, certo? Nós vemos também, meus irmãos, porque toda mentira, ela tem que parecer verdade. Então o falso profeta, lógico, que ele também falava sobre Deus para o povo, né? Isso. O falso profeta também falava do eu, né? Do eu, quando eu digo eu, era o próprio povo, né? Assim mesmo, né? Vivam e sejam felizes, né? Não importa estar sendo tão obediente a Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que os falsos profetas, ele também falava dos deuses para as pessoas, né? De deuses pagãos, né? Isso, pagãos, vou botar aqui, olha, pagãos. Falsos deuses, né? Então o falso profeta, ele também ensinava o povo a seguir outros deuses, deuses estranhos, deuses de outras nações, deuses pagãos, certo? O falso profeta, meus irmãos, também só falava de bênçãos, certo? Para o povo. Não importa se o povo estava em obediência ou se estava em pecado, né? Se estava obedecendo a Deus ou em desobediência, não importa. O falso profeta, ele sempre iria falar sobre bênçãos. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, outra característica do falso profeta é que o seguinte aqui, olha, ele nunca repreendia o povo, certo? O falso profeta nunca repreendia o povo, muito menos o rei, certo? Então, o falso profeta nem repreendia o povo e muito menos o rei. Então, meus irmãos, essa é uma das características do falso profeta, certo? Por que ele faz isso? Porque o falso profeta, meus irmãos, ele procura agradar o povo. O povo.
o rei amassa, certo? Então, meus irmãos, o falso profeta, ele procura sempre agradar o povo, o rei, a massa da sociedade, nele não importa. Enquanto que o profeta de Deus, ele procurava agradar somente a Deus, mostrando o povo que caminho percorrer. Enquanto o falso profeta mostrava vários caminhos, certo? Então é isso, meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. O título da lição é Contra os Falsos Profetas, certo? O nosso textual diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, certo? Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. A nossa verdade prática diz o seguinte: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no seu coração, no coração do povo, certo? Então, eles são muito boas, meus irmãos. Nós vemos aqui, a leitura está em Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 ao 10. O primeiro capítulo aqui da lição fala sobre os falsos, sobre os profetas, certo? O segundo fala sobre os falsos profetas em Ezequiel. E terceiro, sobre a geração das mensagens falsas. Então, meus irmãos, eles são muito bons para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, sobre os falsos profetas, né? Isso nós vemos que, além de toda a desgraça, né, que acontecia ali na nação de Judá, nós vemos que tinha mais essa, né? Pessoas que se intitulavam como profetas, certo? Se intitulavam como os profetas, só que em vez de profetizar ou falar aquilo que Deus queria, eles falavam falsamente, falavam coisas perversas, mentiras, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que é importante nós recorrermos à palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, por exemplo, bíblicos, certo? Profetas bíblicos. Nós vemos que esses profetas bíblicos são os verdadeiros, lógico, não é isso? Nós vemos aqui, são os verdadeiros, certo? Então nós podemos ver aqui sobre os verdadeiros. Os profetas bíblicos são reconhecidos pelo judaísmo, pelo cristianismo e também são citados no Alcorão. Então, no Alcorão, sim. Então, meus irmãos, os profetas bíblicos, certo? Eles são reconhecidos pelo judaísmo, né? pela cultura judaica, né? Já que eles eram judeus, pelos cristãos, né? Que nós aderimos à Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, certo? E também alguns desses profetas, meus irmãos, como Moisés, né? E tantos outros, próprio Jesus, né? Abraão também é citado, vários profetas, vários personagens bíblicos, eles são citados no Alcorão, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que, lembrando que o Alcorão, ele só passou, essa religião do Alcorão, ela só veio, essa religião do islamismo nasceu em 600 depois de Cristo, perdão, tem aqui depois de Cristo, certo? Então nós vemos aqui, certo? Vamos lá, meus irmãos. Nós vemos que podemos citar assim, essa escola de profetas, como na antiguidade tinha a escola de profetas, não é isso? Na época de Samuel tinha a escola de profetas, tudinho. Nós podemos ver, meus irmãos, que era uma corporação, certo? Nós vemos que essa corporação de profetas, certo? Era vindo desde a época de Moisés. Vocês podem conferir lá em Números capítulo 11, versículo 25 ao 29, onde são escolhidos 70 anciões para ajudar ali Moisés. E a Bíblia diz, meus irmãos, que esses 70 anciãos, eles profetizam em nome de Deus, até que depois Deus cessa essa profecia dada a eles param de profetizar, mas depois 2 continuam a profetizar ali. Então depois vocês leem o Número capítulo 11, versículo 25 ao 29, que é muito interessante. Então, meus irmãos, nós vemos que essa corporação de profetas, né, nós podemos ver que desde a época de Moisés ali, que ela foi intitulada, né, como ali, podemos assim, uma corporação, podemos assim dizer, certo? Mas é uma função, certo? Mas essa função de profeta, ela vem desde o início, certo? Vocês podem conferir lá o Lucas 1, capítulo 1, versículo 70, capítulo 11, versículo 50, que diz que os profetas de Deus, muitos morreram ali e muitos ensinaram a palavra de Deus desde o início ali dos tempos, né? Deus levantou profetas
para ensinar o povo, né? Muitos foram perseguidos. Então, meus irmãos, é uma corporação, é uma escola, podemos dizer, que vem desde a antiguidade, certo? Meus irmãos, com certeza você já escutou esse ditado aqui. Olha que ditado, olha aqui, olha. A voz do povo é a voz de Deus. O que é que você acha sobre esse ditado popular? A voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma grande mentira, meus irmãos, porque o povo, nós, seres humanos, a humanidade em geral, somos pecadores, somos perversos, certo? Se não for misericórdia de Deus se não for misericórdia de Deus para nos ajudar, meus irmãos, nós só vamos de mal a pior. Então, meus irmãos, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é um ditado popular. Isso é uma das maiores mentiras que eu ouvi. Que a voz de Deus, certo? Vou repetir, olha aqui. A voz do povo não é a voz de Deus. Vou botar aqui, olha, não. Isso é um ditado popular. A voz do povo é a voz de Deus. Vou botar aqui, olha. A voz do povo não é a voz de Deus. Certo? A voz dos profetas, ela é a voz de Deus. Certo? Então, a voz dos profetas, ela é a voz de Deus, dos profetas verdadeiros, né? Bíblicos, certo? Nós vemos aqui, como é que nós podemos identificar um profeta, se ele é verdadeiro ou se ele é falso? Nós podemos ver, meus irmãos, que um profeta enviado de Deus, ele nunca vai estar em desacordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é a mente de Deus. Desculpem. A Bíblia é a mente de Deus. Então Deus nunca vai levantar um profeta que seja contra a sua própria palavra, certo? Então um profeta de Deus, ele sempre vai estar em acordo com a palavra de Deus, certo? Um falso profeta, ele sempre vai estar em desacordo com a palavra de Deus. Um falso profeta sempre vai estar em desacordo com a verdade. Um falso profeta sempre vai estar em desacordo com a justiça. Mas o verdadeiro profeta, o profeta de Deus, vai estar, meus irmãos, com a verdade, com a palavra de Deus. Então tem essa diferença, meus irmãos. Olha aqui, olha. Da mesma forma, meus irmãos, sempre haverá falsificação, certo? O diabo, quando ele não consegue fazer igual, que muitos ele não consegue fazer igual, ele tenta imitar. Então nós vemos que Deus levantou homens ali, profetas de Deus, e pessoas se levantaram, né, inspirados pela mentira, inspirados pela falsidade, inspirados pela ganância, né, inspirados em agradar o povo e não agradar a Deus. Surgiu a falsificação dos profetas, os falsos profetas, que eram pessoas amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, amantes do povo. Não é? Quando eu digo povo, é que o que o povo acredita, ele acredita e aceita. Então, meus irmãos, nós podemos conferir lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 ao 22, 2 Pedro, capítulo 1, 19 e 21. Vamos ler aqui. Essa passagem aqui de Deuteronômio fala sobre Deuteronômio, capítulo 18, fala sobre a promessa de um grande profeta, né? Onde Deus falou para Moisés ali que Deus levantaria um grande profeta, que seria Cristo, certo? Depois vocês leiam aí 18 ao 22. E lá em 2 Pedro, nós podemos ver aqui, meus irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler aqui, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazei em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é da Escritura, é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Depois também é o que fala aqui, que é ali o textuário, né? 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, depois vocês também possam ler 1 Reis, capítulo 22. Nós vemos aqui, meus irmãos, que aqui fala sobre o embate entre Micaías, que ele era profeta do Senhor, certo? Micaías, ele era um profeta verdadeiro, certo? Que falava a mensagem de Deus, contra Zedequias. Lembrando que esse Zedequias não é o rei Zedequias, era um profeta chamado Zedequias. Só que ele era um profeta falso, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, Micaías e Zedequias
certo? Um embate, Zedequias e seus 400 profetas do povo, certo? Olha aqui, profetas do povo, não de Deus. Vamos ler aqui, meus irmãos, segundo 1 Reis, capítulo 22. Fala aqui sobre o profeta, o rei de Judá, ele vai se encontrar com Acabe, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, 22, do 5 ao 8. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Josafá, certo? Ele vai se encontrar, Josafá, ele era rei de Judá, certo? E nós vemos aqui, meus irmãos, que Acabe era rei de Israel. E ambos se encontram e eles querem consultar ao Senhor se realmente eles deveriam sair para a guerra, certo? Até que, versículo 5, não é isso? E disse Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que Acabe disse, olha, chamaram Zedequias, né, e seus 400 profetas, e eles falaram que eles poderiam ir para a guerra, que iriam bem, certo? Mas, meus irmãos, quando um falso profeta fala, não é isso? Nós vemos aqui, meus irmãos, tem uma grande diferença também isso aqui. Por exemplo, quando um profeta de Deus fala, certo? Nós sentimos a presença de Deus. Quando um falso profeta fala, nós não conseguimos ter firmeza na sua palavra. Zedequias com seus 400 profetas falaram o que o rei queria ouvir. Vá para a guerra, você vai vencer e você vai voltar em paz. Nós vemos aqui que quando chamaram Micaías, certo? Aí depois, mesmo assim, nós vemos que não, ainda quiseram chamar outro profeta, né? Um profeta, e lembraram de Micaías. Só que Acabe disse, olha, Micaías nunca fala bem de mim, só fala mal. Aí chamaram Micaías e Micaías disse que ele iria para a guerra, porém Acabe iria morrer nessa guerra. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o falso profeta, a sua palavra não tem firmeza, certo? Então nós vemos que esse embate aqui entre Micaías e Zedequias, lembrando que Zedequias era um falso profeta, certo? Meus irmãos, você pode ler lá em Jeremias capítulo 28, versículo 1 ao 17, nós vemos aqui Jeremias e Ananias, certo? Ali nos reinados de Zedequias, olha aqui, olha, agora Zedequias, que não era esse mesmo Zedequias. Esse Zedequias era o falso profeta na época de Acabe, certo? E esse Zedequias, ele era rei, certo? Na época de Jeremias. Então Jeremias, vou botar aqui, olha. Então esse Zedequias, ele era rei na época de Jeremias. Esse outro Zedequias, ele era um falso profeta na época de Acabe, certo? E na época de Josafá, rei de Judá, certo? Então vamos lá, meus irmãos, um embate. Enquanto Jeremias dizia que se o povo não se arrependesse, viria juízo sobre eles, Ananias falava que viria paz. Ananias falava que haveria paz onde não há paz. Como é que poderia haver paz se a nação estava distante de Deus e não queria obedecer a Deus, nem queria se arrepender? Enquanto Jeremias falava sobre juízo, que viria juízo da parte de Deus, nós vemos aqui que Ananias falava de paz. Então, meus irmãos, nós vemos esse embate aí, as dificuldades que Jeremias... E podemos dizer aqui, meus irmãos, que Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu por causa desses falsos profetas. Enquanto Jeremias falava sobre juízo, certo? Jeremias, ele falava sobre juízo, certo? Jeremias falava sobre juízo, Ananias falava sobre paz. E aí, meus irmãos, em quem vocês acham que o povo ia acreditar? Em Jeremias, que falava sobre juízo, ou em Ananias, que falava sobre paz? Olha aí, mas no final da história nós podemos ver, meus irmãos, que uma das características dos profetas é o seguinte: se o profeta falar e se cumprir, essa é a mensagem de Deus. Nós vemos aqui que a nação depois foi destruída. Aí quem estava falando a verdade? Jeremias ou Ananias? Então, meus irmãos, nós aprendemos tudo isso aqui, certo? Você pode conferir lá em Jeremias, capítulo 28, versículo 8 e versículo 9. Vamos ler aqui só para nós termos uma ideia, certo? Livro de Jeremias, certo? Jeremias, capítulo 28. Jeremias, capítulo 28, versículo 8, só para nós entendermos. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra, mal e peste. Versículo 9. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então nós vemos aqui, meus irmãos,
que tem esse embate aqui de Ananias e Jeremias nesta época. Olha a dificuldade, certo? Meus irmãos, nós podemos ver aqui que Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? Jeremias profetizava em Judá, Ezequiel no exílio ali na Babilônia e Daniel na corte de Nabucodonosor. Só que Jeremias, dentre esses três, Jeremias ele era o mais velho, certo? Ele era o mais velho porque tinha nascido antes, certo? Então ele era mais velho do que Daniel certo? Vamos botar aqui, do que Ezequiel. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jeremias, ele era mais velho, né, porque tinha nascido antes, lógico. Ele era mais velho do que Ezequiel e do que Daniel, certo? E nós vemos aqui que Ezequiel, ele confirma o testemunho de quem? De Jeremias, certo? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que Ezequiel, ele confirma, né, ali a palavra de Deus dada através de Jeremias, que realmente se cumpriu, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, se nós lermos aqui no capítulo 3 aqui da lição, do 1 ao 7, nós vemos aqui profetas insensatos, né, que não tinham ouvido sensível à voz de Deus. Nós podemos ver aqui, certo? Na leitura aqui, se você ler do versículo 1, né, isso, nós vemos que Deus chama ele de profetas loucos, né, isso. Nós vemos aqui, meus irmãos, versículo 3, né, ai dos loucos profetas. Deus chama esses profetas de loucos, meus irmãos. Nós podemos ver aqui, versículo 5, né, não subiste às brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel para estardes na peleja do dia do Senhor. Nós vemos aqui que Deus estava falando o seguinte, que os profetas, esses falsos profetas, viram as falhas de Israel, porém não fizeram nada para melhorar essa situação. Então, meus irmãos, nós vemos aqui tudo isso aqui. Nós vemos aqui julgamento, né, do capítulo 13, do 8 ao 16, nós vemos aqui julgamento sobre os falsos profetas, né, julgamento da parte de Deus. Do versículo 17 ao 23, nós vemos falsos profetisas, não é isso? Nós vemos aqui, nós vemos aqui falsos profetisas, né? Mulheres que faziam magias, nós vamos ver aqui no decorrer da lição aqui. Então, meus irmãos, essa palavra aqui, profetas de Israel, certo? Essa expressão, ela é citada apenas 3 vezes no Antigo Testamento. E só aparece em Ezequiel, né? Somente Ezequiel faz uso dessa expressão, certo? Versículo 2, 16 e capítulo 38, versículo 17. Nós vemos aqui que esse título aqui, né, Profeta de Israel, ele é um título de alto nível, certo? Ele é um título de alto nível, porém, esses tinham se corrompido. Então, Profetas de Israel, isso era um título de alto nível, porém a lição nos deixa claro aqui, meus irmãos, que estes profetas aqui, eles tinham se corrompido, certo? Versículo 3 ao versículo 7, aqui do capítulo 13, nós vemos aqui falar sobre falsos profetas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui como era a dificuldade ali de Ezequiel. Nós vemos aqui na lição anterior sobre as abominações, tudinho. E nessa lição aqui fala especificamente do embate, né, do combate que Ezequiel tinha para combater os falsos profetas. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a outra lição. Meus irmãos, agora voltando a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, nós vemos aqui que no Antigo Testamento, certo? No Antigo Testamento hebraico, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que não se encontra a palavra falso profeta, certo? Olha aqui, olha. Não tem, certo? Não se encontra na Bíblia hebraica a palavra falso profeta. E como é que nós poderíamos identificar esse falso profeta na própria Bíblia, no próprio texto? A diferença, certo? A diferença entre o verdadeiro e o falso é pelo contexto, certo? É pelo contexto ou pelo adjetivo que segue a palavra profeta, certo? Então nós vemos tudo isso aqui, certo? Então, meus irmãos, para se referir aos verdadeiros profetas, certo? Deus ele sempre usa o termo meus servos, certo? Ou também homens de Deus, certo? Quando ele se referia a Moisés, Samuel, Elias, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, certo? Então Deus sempre se referia aos profetas dele, aos profetas de Deus, aos verdadeiros, aos legítimos, sempre usava essa expressão, meus servos, ou homens de Deus, certo? Meus irmãos,
Então, só para recapitular, na Bíblia, no Antigo Testamento hebraico, não se encontra a palavra falso profeta, certo? A diferença do verdadeiro para o falso é o contexto que vai mostrar que ele é o verdadeiro ou um falso profeta, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo, que no hebraico a palavra Navi significa profeta, certo? Então a palavra no hebraico Navi significa profeta. Essa palavra aqui em hebraico, né, Roi ou Ozei, significa vidente, certo? Que era usado se referindo aos profetas de Deus, certo? Essa palavra aqui, vidente, também, nós podemos ver aqui que ela foi atribuída a Samuel, a Natã e a Gate, certo? Então, muitas vezes no Antigo Testamento, né, os profetas, eles eram também chamados de videntes, certo? Vocês podem também ler 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, certo? Meus irmãos, também se usa com relação aos falsos profetas, certo? O contexto é o que diferencia, ou seja, também se usa, como nós vimos aqui, que se utilizava essa palavra Navi, não é isso, para profeta, certo? O que iria diferenciar era o contexto, certo? Olha aqui, olha, a Septuaginta, certo? Que é a tradução da Bíblia hebraica para o idioma grego, certo? Então a Septuaginta, certo? Ela usa 10 vezes a palavra pseudo-profetes, certo? Para traduzir a palavra Navi. Olha aqui o que é Navi, profeta. Então na Septuaginta, né? Para traduzir a palavra Navi, quando se refere a um falso profeta, então ele utiliza essa palavra aqui do grego, né? Pseudo-profetes. Essa partezinha aqui, pseudo, certo? Essa palavrinha aqui, pseudo, significa falso. Certo? Falso. Então, quando na Septuaginta, quando se refere a um falso profeta, nós vemos aqui que ele utiliza essa palavra aqui, pseudo-profetes, certo? Que traduz a palavra Navi. Lembre que Navi é profeta. Quando se refere a um falso profeta, a Septuaginta troca essa palavra e coloca essa aqui, olha, pseudo-profetes. Quando só utiliza a palavra profeta, certo? Aí utiliza essa parte aqui, profetes, que é o profeta no grego, certo? Só para vocês entenderem de uma forma mais fácil, vamos lá. Na Septuaginta, quando ele vai falar do profeta de Deus, daqueles homens de Deus, os profetas legítimos, ela utiliza apenas profetas para traduzir Navi, certo? Quando fala do falso profeta, ela faz essa junção, pseudo, que no português significa falso, profetes, pseudo-profetes, que é falso, certo? Vocês podem ver também lá em Jeremias 33, versículo 7. Vamos lá, meus irmãos, olha aqui, olha, preste atenção, veja que interessante aqui. Falar o que Deus não falou, certo? Era crime em Israel. Deuteronômio capítulo 18. Vamos ler aqui. Deuteronômio capítulo 18, certo? Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que era um crime, né? Que era um pecado gravíssimo falar em nome de Deus, sem que Deus tenha falado, certo? Meus irmãozinhos, Ezequiel capítulo 13, versículo 3, ele inicia falando ali, né? Assim diz o Senhor, aí diz assim, olha, ai, né? Versículo 3, diz assim, olha, ai dos profetas loucos. Essa expressão aqui, ai no português, ela vem do hebraico oi, certo? Citado 50 vezes entre os profetas, certo? Esse ai aqui, esse oi, certo? Esse ai, né? Ai dos profetas loucos, que vem essa palavra ai, que vem do hebraico oi, indica lamento e dor, certo? Desses 50 vezes que é utilizada pelos profetas, 40 vezes ela envolve advertências negativas, não é? Lembra lá do ai dos profetas loucos, né?
ai daqueles que falam soberbamente, ai daqueles que aceitam subornos pelo inocente. Então, meus irmãos, geralmente era uma palavra, era uma expressão de repreensão, certo? Vamos lá. Olha aqui, meus irmãos, vocês podem ver aqui, olha aqui, louco, certo? A palavra hebraica aqui, louco, ela vem do hebraico nabal, certo? Que significa insensato, tolo, indica alguém que blasfema de Deus. Vocês podem conferir Salmo 74, versículo 18. Salmo 74, versículo 18, diz o seguinte: lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfema o teu nome. Então, meus irmãos, geralmente indica alguém que blasfema de Deus, essa palavra louco que vem do hebraico nabal, certo? Vamos aqui, meus irmãos, versículo 4 daqui do capítulo 13 de Ezequiel, não é isso? Profetas chacais. Por que eles utilizam essa expressão aqui, profetas chacais, certo? Porque, meus irmãos, para quem não sabe, o chacal, ele é da família do lobo, certo? E só que ele é bem menor do que o lobo ali. Então ele sempre procura pegar sua presa na fraqueza, certo? E geralmente eles devoravam as ovelhas, certo? Então quando Deus se refere profetas chacais, são devoradores de ovelhas. São aquelas pessoas que buscam o seu próprio interesse e não se importa com o povo, com a nação, certo? Versículo 5, não é isso? Mostra aqui, meus irmãos, versículo 5 fala sobre não subistes as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel. Nós vemos aqui, meus irmãos, Deus estava com o profeta, estava comparando que como se a casa, uma cidade, fica fortificada quando se tem um muro em volta da sua casa, certo? Porém, esses muros da casa ou da cidade estavam cheios de brechas, né? Cheios de falhas, de pecados. E esses profetas, não é isso? Eles vendo essas brechas, em vez de, vamos lá, um verdadeiro construtor, o que ele vai fazer? Quando ele vê uma brecha no muro ou na casa, ele vai pegar materiais bons e consertar aquela brecha, certo? Já os profetas loucos, os falsos profetas, eles viam essas falhas ali na cidade de Israel, na casa, era uma simbologia que o profeta estava usando. Eles viam essa falha, mas não buscavam consertar os erros da nação, certo? Então mostra o desvio total da função do verdadeiro profeta, certo? Olha aqui, meus irmãos, os profetas eram professores ungidos da palavra, né, para instruir a nação, certo? Sobre vários perigos, dentre eles o da idolatria, certo? Olha aqui, meus irmãos, profetas legítimos de Deus, eles apresentam Deus ao povo, certo? Eles eram reformadores religiosos, patriotas, amavam a sua nação, zelavam pela sua nação e denunciava até reis desobedientes a Deus. Então isso era o papel dos profetas legítimos, certo? Os profetas legítimos, eles apresentavam a Deus ao povo, eram reformadores religiosos, patriotas e denunciavam até mesmo os reis desobedientes a Deus. Então, meus irmãos, essa era a função de um verdadeiro profeta de Deus. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que os falsos profetas, enquanto de um lado o profeta verdadeiro falava sobre algo, os falsos profetas falavam o contrário. Então, meus irmãos, o povo, por estar distante de Deus, não sabia quem dava ouvidos, certo? Um falava de julgamento, o outro falava de paz. Então, meus irmãos, tudo isso, né, foi as dificuldades que tanto Ezequiel, como Daniel, como Jeremias tiveram nessa época. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar outra. Meus irmãos, agora voltando aqui na outra lição, na outra parte aqui da lição. Meus irmãos, a palavra profeta, certo? O profeta legítimo de Deus, ele lutava contra a idolatria e zelava pela pureza religiosa de Israel, certo? E também sobre a justiça social, certo? E também a fidelidade da nação. Então esse era o papel do profeta. O profeta, ele lutava contra a idolatria, ele zelava pela pureza religiosa, certo? E também pela justiça social e também pela fidelidade da nação. Nós vemos quando era praticada, certo? A injustiça social, então Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo em termos de repreensão, certo?
Então nós vamos lá. Então nós vamos versículo 8, essa parte aqui, versículo 8, diz assim, olha, portanto assim diz o Senhor Jeová, como farás vaidade e vedes a mentira, portanto, eu sou contra vós. Agora, medite nessa expressão aqui, eu sou contra vós. Misericórdia, meus irmãos, onde do próprio Deus dizer para um grupo de pessoas ou para uma pessoa, eu sou contra vós. Quão terrível é isso? Então, meus irmãos, nós vemos aqui o próprio Deus está falando através do profeta Ezequiel, diz, olha, eu, o Deus Todo-Poderoso, sou contra vós. Então, meus irmãos, esses falsos, contra quem? Contra os falsos profetas. Então, contra os falsos profetas, certo? Nós vemos aqui, irmãos, que esses falsos profetas, eles tinham a proteção do Estado, certo? A proteção do Estado. Nós vemos aqui, meus irmãos, por que eles tinham a proteção do Estado? Porque seus discursos agradavam a massa, certo? Agradavam a massa, a sociedade, certo? Então, eles tinham proteção à lei do Estado, né? Muitos eram sustentados pelo próprio Estado, certo? Qual era a punição da parte de Deus para esses falsos profetas? Punição. Eles seriam esquecidos, certo? Seriam esquecidos, certo? Nós vemos aqui que eles não teriam a vida eterna, eles não ouviriam a voz de Deus, certo? A minha voz seria a voz de Deus, certo? Eles não ouviriam a voz de Deus, certo? E por final morreriam junto com o povo, certo? Com o povo desobediente, certo? Aquele povo desobediente. Desobediente, certo? Desobediente. Meus irmãos, nós vemos aqui relatando sobre mulheres, né? Profetiza do hebraico é neviá, certo? No hebraico. Ele é utilizado 5 vezes no Antigo Testamento. Isso também se refere a Uda e a Miriam, certo? Essas mulheres, aqui citadas no livro de Ezequiel, elas estavam, citado no capítulo 3, elas estavam envolvidas, certo? Com feitiçarias, adivinhações e amuletos, certo? E também um tipo de bracelete para dar proteção, certo? Então nós vemos tudo isso aqui, meus irmãos. Versículo 18, nós vemos aqui, meus irmãos, a lição só vai até o 10 aqui, mas aqui a lição vai o capítulo 3, né, capítulo 3 de Ezequiel. Nós vemos aqui, meus irmãos, versículo 18. Diz o seguinte, olha, assim diz o Senhor Jeová, ai das que cosem almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura caçarei as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o versículo 8, nós vemos aqui, meus irmãos, que tinha a ver com práticas mágicas, certo? Práticas mágicas. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns comentaristas, eles diziam que muitas vezes poderia ser também fitinhas mágicas, que essa fitinha mágicas vem aqui, ó, dessa palavra aqui, ó, kesatot, do hebraico, certo? Que também pode ser véus para a cabeça, certo? Que significa mispaot, do hebraico. Que tem, na verdade, tem um significado incerto, certo? Tem um significado incerto, porque essa palavra aqui, né, véus para a cabeça, né? Fitinhas mágicas, né? Só aparece aqui em Ezequiel. Mas nós vemos aqui no início do capítulo 18, ai das que cosem, né? Das que fabricam, das que costuram, não é isso? Então era um fabrico de coisas ali que as mulheres faziam para deixar essas pessoas mais distantes de Deus. Então, o profeta começa com repreensão. Ai das que cosem. Então, nós vemos, era uma repreensão, certo? Por essas mulheres fazerem tais coisas. Nós vemos aqui que essa expressão aqui, caçatote, significa faixa usada para fins mágicos, certo? Então, meus irmãos, versículo na Almeida, revista atualizada, traduz o seguinte: ai das que cosem invulcros feiticeiros para articulações das mãos, né? Tem a ver com fitinhas, né? Aquelas fitinhas para as articulações das mãos, porque eles acreditavam que esses utensílios, esses objetos traziam sorte e proteção. E na verdade, meus irmãos, quem traz sorte e proteção é Deus, certo? Então, meus irmãos, nós vimos aqui que o próprio Deus é Deus que traz sorte
e proteção. Mas nessa passagem aqui, essas mulheres estavam fabricando ali fitinhas, véus para a cabeça e tudinho, com o intuito de adorar outros deuses. Então, meus irmãos, nós vemos que isso era uma repreensão da parte de Deus, onde o profeta fala aqui. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a última parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando na outra parte aqui, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Ainda falando sobre aquela parte do versículo 18 até o 20, nós vemos aqui, ó, faze véus para cabeças, certo? Para as cabeças. Vem do hebraico mispaate, certo? Do hebraico, que significa véu ou cobertura para a cabeça, certo? A Septuaginta, meus irmãos, ele traduz essa passagem aqui, a Septuaginta traduz o seguinte: ai das que fazem, certo, véus para toda a cabeça de toda faixa etária, com a intenção de perverter almas. Então, meus irmãos, a intenção desses fabricos, né, para a cabeça, certo, era de perverter as pessoas, né, perverter a inocência das pessoas ou perverter a alma, né, porque desvirtuasse o Deus verdadeiro para um Deus falso, certo? Ou seja, meus irmãos, em outras palavras, elas eram isso daqui, olha, eram bruxas, essas mulheres. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o tamanho das abominações que estavam ali em Judá. Então, elas eram bruxas. Meus irmãos, elas parecem fazer o uso de magia negra, né? Isso é o que a lição nos dá a entender, certo? Utilizavam alimentos iguais ao dos caldeus nos ritos dos seus deuses, certo? Nós vemos aqui, ou seja, meus irmãos, havia, na verdade, um sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso, né? Usando elementos do sistema mosaico e misturando com práticas pagãs. Então, o que é sincretismo? O sincretismo, ele é uma fusão, certo? Uma fusão de diferentes cultos ou doutrinas, certo? Tudo isso, meus irmãos, acontecia nos dias de Ezequiel. Ou seja, meus irmãos, os falsos profetas levaram o povo à destruição. Então, meus irmãos, nós vemos aqui como destrutivo é falsas mentiras. Mas, meus irmãos, Deus seja louvado, vou por aqui, paz do Senhor e até a próxima lição.